Então agora nós vamos aprender um pouco mais sobre o batismo de Jesus. Para quem está fazendo catecúmenos, possivelmente ajude um pouco essa pregação. Quando for fazer a profissão de fé, saber a diferença sobre o batismo de Jesus, o batismo de João e o batismo que os crentes têm que fazer. Nesse caso vai ajudar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre o que tem a ver o batismo de Jesus e por que Jesus então foi batizado. Essa mesma passagem a gente vai encontrar ela em Mateus 3, 13 e 17, em Lucas 3, 21 e 23, e também nós temos um pouco sobre o batismo de Jesus em João, do versículo 29 até o 34. Ele comenta, o evangelista João comenta brevemente a vista dele quanto ao batismo de Jesus, no caso, quando desce a pomba, o Espírito de Deus como pomba sobre Jesus, mas que detalha, que narra bem detalhadamente alguns acontecimentos, só em Mateus, Marcos e Lucas, então, que nós temos essa passagem. Então, se a gente for ler a palavra de Deus, a gente não pode ler ela somente como uma narração, somente como um livro qualquer. A palavra de Deus é a palavra de Deus falando conosco, então nada que tem aqui, nenhuma palavra sequer, ela é por acaso. Toda a leitura que nós fizemos hoje, cada palavra que está ali, lógico que não necessariamente na tradução que nós temos, mas no original, cada palavra que tem ali, ela tem um propósito e ela fala diretamente conosco. E a gente percebe que nada por acaso. Marcos, o evangelista Marcos, quando ele fala sobre o testemunho de Jesus, quando ele fala primeiramente do anúncio que João Batista fez, e agora ele fala sobre o batismo de Jesus, tudo isso tem um motivo para estar ali. Marcos, então, como a gente falou da outra vez, ele é o primeiro evangelho a ser escrito, e ele é escrito por João Marcos, e ele começa falando sobre o princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então ele já fala para nós sobre o que é o evangelho, sobre quem é o evangelho, de quem e para quem pertence o evangelho, e agora ele vai anunciar para nós, então, primeiramente, a ideia que nós temos, primeiramente, da forma como Jesus, então, vai se revelar, se manifestar, como ele se apresenta, então, agora publicamente. O contexto em que nós vemos isso, quando Jesus está se manifestando publicamente, João estava batizando, então, no Rio Jordão. Nós, se pegarmos ali um mapa, a gente vai ver que o Rio Jordão ele começa lá em cima, daí vai descendo até que deságua no mar ali mais para baixo. Então, Jesus ele vem da Galileia. A Galileia é a parte mais norte. E ele está vindo então para a região onde João está. E ali João está batizando então no deserto. E ele está anunciando arrependimento. Só que é interessante perceber que João está batizando, não são prosélitos. João não estava anunciando arrependimento para gregos, para gentios que estavam vindo e entrando na cultura judaica ou na religião judaica. João estava anunciando arrependimento para o povo de Deus. Ele estava anunciando arrependimento para os judeus. E é por isso que se a gente for ler nos outros evangelhos, alguns chegam até ali, alguns judeus mais fariseus ali, e eles começam a falar, nós queremos ser batizados. Ele fala, raça de víboras. Ele fala, esse não é para vocês, primeiro se arrependam. O anúncio de João Batista era para arrependimento. Então, nesse caso, olhando que o batismo de João Batista era para arrependimento, a pergunta que vem à nossa mente é, por que então Jesus foi batizado? Por que será que Jesus teve que ser batizado? Qual era a mensagem que Jesus estava passando para nós no momento em que ele então desce da Galileia, já com esse intuito de ser batizado por João Batista? Será que Jesus tinha motivo para se arrepender? Será que Jesus tinha pecado para ser batizado para arrependimento? Então nós vamos ver algumas coisas referente a essas perguntas, hoje no culto.
Então a primeira coisa que a gente vai observar do porquê Jesus foi batizado, igual nós falamos, é para revelar primeiramente o seu ministério público. Jesus então, como está lá em Lucas, ele foi batizado aos 30 anos. Antes disso, nós não temos muitas referências, nem na história e nem na própria palavra, sobre o que Jesus fez. Nós temos um pouco ali em Mateus de que ele foi levado, foi circuncidado, que ele se apresentou lá diante dos sacerdotes aos 12 anos, mas nós não temos mais nada do que ele fez na sua adolescência, ali na infância dele, relatado nem na história e nem na passagem aqui das Escrituras. Mas nós sabemos então agora que aos 30 anos Jesus se manifestou publicamente para o seu ministério. Então até o momento ele estava na Galileia. A Galileia é uma região que os judeus em si, os mais, vamos pensar assim, nacionalistas, aqueles que eram fariseus, que eram um pouco mais chegados à questão de judeu sendo judeu, não pode ter outra nação junto. Esses, eles não gostavam dos judeus que moravam na Galileia, porque a Galileia ela era uma região onde muitos gentios se encontravam ali, muitos prosélitos se encontravam na Galileia, muitas pessoas que eram idólatras, até o linguajar, o sotaque deles era um pouco diferente. Então, nós vemos que da Galileia, Jesus estava vindo para ser batizado por João. Nós também sabemos que Jesus foi reconhecido por alguns como filho de Maria e filho de José. Então, a gente percebe pela palavra de Deus que ele era conhecido na região, as pessoas sabiam quem ele era, só que nesse caso ele estava agora não se manifestando mais somente como o filho de Maria, o filho de José, ou aquele que era talvez carpinteiro como seu pai, mas nesse caso aqui ele já estava se manifestando como o Messias. Agora então, quando Jesus vai para ser batizado, ele estava se revelando, se apresentando, não mais como um homem comum entre o povo, mas sim como aquele que é o Messias, aquele que é o enviado por Deus. E nesse caso, nós vemos então que Jesus primeiramente quer revelar o seu ministério público. Jesus então foi ao encontro de João. Nós vemos isso lá em Mateus 3,13, que ele foi com o objetivo de ser batizado. João era possivelmente seu primo, porque nós vemos pelo relato bíblico. João fez então uma objeção. No momento em que Jesus chega diante de João, imagine só, pense a cena. João é aquele que veio anunciar, ele é a voz que clama no deserto, ele estava batizando para arrependimento, e ele falava que viria aquele que iria batizar com o Espírito Santo. João é aquele que anunciava que estava esperando o rei, assim como todos aqueles que estavam se batizando para arrependimento. Chega então Jesus, é manifestado diante de João, ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus fala: eu vim para ser batizado. E João diz: eu é quem preciso ser batizado por ti. Como assim o Senhor vem para ser batizado? Nesse caso a gente já percebe que Jesus, ele não tem pecado algum. João estava reconhecendo já que Jesus, ele não tinha pecado. A palavra de Deus anuncia para nós que Jesus em tudo foi tentado como nós, mas em nada ele caiu, em nada Jesus pecou. Ele foi justo. E João estava reconhecendo isso, mas João fala: Senhor, eu não sou digno nem de tirar suas sandálias. Mas Jesus então fala para João que convém que ele seja batizado para que se cumpra toda a justiça. Então nós vemos então que Jesus ele foi com objetivo, ele responde a João, então João é convencido, possivelmente o Espírito Santo tocou no coração de João, e ele foi convencido que Jesus precisava se batizar. Então a primeira resposta que a gente pode dar a essa pergunta do porquê Jesus foi batizado é:
para revelar, se manifestar, se apresentar como aquele que é o Messias. Ele não estava mais oculto agora. Ele estava se apresentando como aquele que vem para cumprir a profecia. O segundo objetivo que nós podemos observar no texto do porquê Jesus foi batizado foi para substituir o povo de Deus. Essa mensagem, ela é muito importante para nós. O batismo de Jesus, ele não é simplesmente por acaso ali. Jesus não foi só se batizar simplesmente para mostrar um exemplo para nós, como alguns falam, mas também ele foi para começar o seu ministério público, e ele começa o seu ministério público como? Se identificando com o pecador. Jesus, ele não tinha pecado nenhum para ser batizado, mas ele se batizou porque ele se fez pecado no nosso lugar. Ele já estava se identificando com cada um de nós. Jesus já estava tomando sobre si a culpa do pecado de cada um daqueles que creem no seu nome. Lá em João, então, 1:29, João Batista olha para Jesus e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para ele tirar o pecado do mundo, ele tem que fazer o quê? Levar sobre si todo o pecado do mundo. Então Jesus está tomando o nosso lugar. Jesus está indo para o batismo porque ele está querendo manifestar publicamente o seu ministério, mas para mostrar para nós que ele está tomando o nosso lugar. Veja o caso do ladrão na cruz. Ele não foi batizado nas águas, mas ele recebeu um batismo que foi imputado nele, que foi transferido para ele, porque Jesus não só morreu no lugar dele, mas também foi batizado no lugar dele. Ou seja, Jesus publicamente manifesta para o pecador que ele está tomando o lugar dele. Jesus olha então para o ladrão na cruz e diz: eu estou morrendo no teu lugar. E ele fala para cada um de nós agora também isso. Hoje de manhã a gente falou um pouco sobre isso, e é tão interessante quando a gente fala sobre a questão da morte de Jesus. Às vezes a gente acaba se confundindo e fala da morte de Jesus de uma forma alegre. A gente fala assim: Jesus morreu por mim, que alegria! Mas sinta um pouco do peso da morte. Não é só ele morreu por mim, ele carregou a condenação que você merecia. E aqui ele já está anunciando que ele sabe que você muitas vezes não vai se arrepender do pecado que você comete. Muitas vezes você vai continuar andando orgulhosamente no caminho torto que você escolheu. E ele, pela sua misericórdia, pelo amor dele que ele tem por cada um de nós que cremos no Evangelho, ele vai lá, se fez homem, ele tomou o nosso lugar, ele se fez servo no nosso lugar, e ele se entrega então na cruz no nosso lugar. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Se alguém puder ler para nós. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conhecia o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Leia o início novamente, Tiago, para nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Ele o fez pecado. Olha o que o texto fala: aquele que não tinha pecado algum, aquele que é justo diante de Deus, foi tornado pecado no nosso lugar. Veja o peso do teu pecado. Aquilo que Jesus recebeu não foi meramente assim, passou despercebido, na história a gente conta hoje, não, é o meu pecado, é o teu pecado que Jesus carregou, e foi transferido para ele o pecado que você comete. O pecado que você cometeu ontem, hoje e vai cometer amanhã, você tem que lembrar que foi
levado sobre Jesus. Ele foi condenado por causa do nosso pecado. Um homem que não conheceu o pecado se fez pecado por amor a nós. Ele o fez pecado por nós, para que nele então nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que se cumpra toda a justiça. Jesus estava falando isso para João Batista e ele fala isso para nós. Eu vou ser batizado para manifestar meu ministério público. Eu vou ser batizado para tomar o lugar daquele pecador, daquele que se arrependeu dos seus pecados. Porque a palavra de Deus fala que aquele que peca merece a morte. Ah, mas eu pedi perdão. Precisa de sangue derramado. Para você pagar o preço do pecado que você comete, você teria que morrer eternamente. Eternamente você teria que morrer. Por causa de um pecado só que você comete. Agora pense quantos pecados você já cometeu na tua vida. Quantas condenações eternas você merece. Se você crê em Jesus, tudo isso foi derramado sobre ele. E ele carrega então falando que ele cumpre para nós toda a justiça de Deus. Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos diante de Deus justiça. Então o povo de Deus é marcado pelo arrependimento. Não é pela lei, não é pelas obras, mas é pelo sangue de Jesus que é derramado por cada pecador que se arrepende e crê no Evangelho de Jesus. Jesus então ele não tem pecado e em nosso lugar ele leva sobre si o nosso pecado, a nossa condenação. É o justo tomando o lugar do injusto. É o justo Jesus que se fez injusto para que diante de Deus cada um de nós fôssemos tornados justos. Veja só como é interessante isso. O Filho de Deus se faz homem para que todo homem pecador que crê em Jesus possa receber o poder de ser chamado Filho de Deus. Em terceiro lugar, nós vemos então que o batismo de Jesus foi para ser o anúncio também de que ele é ungido para uma missão. Então nós temos primeiramente que Jesus manifestou publicamente o seu ministério. E por segundo a gente vê que ele toma e se identifica então no lugar daquele que é pecador e que se arrepende. E por terceiro nós temos então também uma demonstração de que Jesus, ele foi ungido para uma missão. Peço que alguém abra também lá em Atos agora, Atos capítulo 10. Atos, capítulo 10, versículo 36 a 38. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo de João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso aí. Então o versículo 38 fala como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E ele fala então no 37 que depois do batismo que João pregou. Então Jesus, quando ele desce da Galiléia, vai ao encontro de João, ele vai com o objetivo de ser batizado, e ele é batizado então para ser ungido pelo Espírito Santo.
Deus então ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Então veja só, por que Jesus foi batizado? Não é tão simples como a gente pensa. Não é só Jesus foi batizado e pronto, é isso. Não, Jesus foi batizado também para ser ungido. E ele então, quando se manifesta publicamente, ele agora é ungido pelo Espírito Santo. Ele recebe poder de Deus para a missão que ele vai cumprir a partir de agora, dos 30 anos até a morte dele na cruz, o sepultamento do seu corpo e a ressurreição ao terceiro dia. Então Jesus estava sendo ungido por Deus, pelo Espírito Santo e com poder. Nós voltamos lá para Marcos. Marcos, no versículo 10 que nós lemos, ele fala assim: logo ao sair da água, então Jesus foi batizado, e logo então que ele sai da água, ele viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Olhem essa palavra, ele fala que o céu se rasgou. Irmãos, isso não é figura de linguagem e não é metáfora. Isso é de fato. É o que Deus faz. Deus rasgou os céus. No momento então que Jesus foi batizado. Lá em Lucas fala então que Jesus, estando orando, Jesus logo no seu batismo ali estava orando, e quando ele percebe, João Batista e Jesus testemunham o céu se abrir. O texto bíblico, desde o Antigo Testamento até o Novo, fala que quando o céu se rasga, é a manifestação da glória de Deus. É Deus manifestando a sua glória diante do povo, e ele faz isso, ele rasga o céu. E por segundo a gente vê então o Espírito Santo descendo como pomba, novamente cumprindo a promessa de Deus de que viria o ungido, lá de Daniel 7, aquele que seria transpassado. Ele é o ungido do Senhor, ele é o profeta. Alguns confundiram até o próprio João Batista como profeta, mas Jesus fala: eu sou o profeta, aquele que é enviado, que é maior do que Moisés. Então desce sobre ele o Espírito Santo, e ele cumpre então Isaías 11, 1 e 2, que fala: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isaías 42, 1, que fala: meu servo, meu escolhido, pus sobre ele o meu Espírito. Isaías 61, 1, fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Então o ungido, o enviado do Senhor é aquele que tem o Espírito Santo sobre ele. E aqui João testemunha que desceu sobre ele, sobre Jesus, o Espírito Santo. Nós também temos o testemunho de João Batista lá em João também, falando: aquele sobre quem virdes descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então nós temos agora Jesus sendo ungido. E a unção de Jesus, ela mostra para nós toda a majestade e a glória de Deus. Porque nós temos ali Deus Pai, nós temos ali Deus Filho, e nós temos ali Deus Espírito Santo presente. É um momento solene, é um momento de glória, é um momento de alegria. É um momento então que o Espírito desce sobre Jesus. Assim como o Espírito descia no Antigo Testamento para ungir os sacerdotes, para ungir os profetas, para ungir os reis. Agora nós vemos então o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E ele se manifesta como o profeta, como o sumo sacerdote e como o rei. O texto que a gente repete muito, Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mostram para nós esses três ofícios de Jesus, como aquele que anuncia o caminho. Ele é o próprio caminho. Ele é a verdade, ele anuncia a verdade. E ele é o rei, porque é somente nele que a gente tem a provisão plena da vida.
Então nós vemos então que Jesus, nesse momento sendo ungido, ele mostra para nós como Jesus então é todo poderoso e ele é capaz então de rasgar o teu coração e entrar ali dentro e transformar a tua vida. E por último nós vemos então Jesus sendo exaltado pelo próprio Pai. Ele fala assim: então foi ouvida uma voz dos céus, falando assim: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Uma voz então do alto, clamando, falando: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Isso nós temos lá em Salmo 2:7 e também em Isaías 42:1. Nós vemos a junção de dois versículos. Um falando sobre o enviado de Deus, aquele que é o servo de Deus, e o outro falando sobre a descendência de Davi. Então nós temos aqui Deus falando: esse é o rei. Ele é o meu filho amado. E ele também é quem eu tenho prazer em receber a oferta. Essa mensagem, ela não serve só para o batismo de Jesus. Essa mensagem, eis o meu filho amado, ela serve também para o momento da cruz. Deus, ele se alegra e se deleita em moer Jesus na cruz. A palavra de Deus deixa claro isso, que ele foi moído na cruz. Por quê? Por causa de cada um de nós. Só que essa mensagem do batismo de Jesus, ela é tão importante para nós que nós devemos olhar isso e dizer: obrigado, Senhor, porque Jesus tomou o meu lugar. Obrigado, Senhor, porque se não fosse Jesus, eu não teria nem como ser reconciliado contigo. Obrigado, Senhor, porque se não fosse Jesus, hoje a gente não poderia ser cheio do Espírito Santo. Porque ele, igual nós lemos, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ah, mas o que é ser batizado com o Espírito Santo? É ser cheio. E o Espírito Santo é aquele que anuncia e testifica no nosso coração que Jesus de fato é o Rei, é aquele que pode transformar a nossa vida. Então, se você quer saber que se você é cheio do Espírito Santo, olhe quem tem sido o dono da sua vida. Se é Jesus quem guia você, então você está cheio do Espírito Santo. Se não é Jesus, busque ser batizado com o Espírito Santo, que é Ele quem pode, então, transformar a sua vida. E a palavra de Deus, então, ela aplica essa frase de Deus para cada um de nós. Quando Jesus, então, se batiza, ele está se batizando no nosso lugar. Mas quando ele também ouve: eis meu filho amado, em quem eu me alegro, ele também está falando para cada um de nós que cremos em Jesus. Você consegue ouvir isso? Deus falando para você? Eis o meu filho amado? Você consegue ouvir isso? Essa é a mensagem de Deus para nós. É isso que ele fala para nós quando a gente se encontra em Jesus. Não importa o que os outros falem para nós. Não importa o que a gente ache de nós mesmos. É isso que Jesus faz na nossa vida. Ele capacita cada um de nós a ouvir a voz de Deus falando a nós: meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai querido, que privilégio, Senhor, poder ouvir de Ti essa palavra. Que essa mensagem, Senhor, ela fale ao nosso coração e nos faça transformar, ó Deus.
A gente precisa, ó Deus, do Teu Santo Espírito em nós. A gente precisa ser cheio do Senhor, ó Pai. E essa palavra ela é tão consoladora a nós, ó Deus. Porque a gente escuta do mundo afora. A gente às vezes se engana. Mas o Senhor está do nosso lado e diz: você é meu filho amado. Que essa mensagem seja um consolo diário para a nossa vida, Pai. Que Jesus ele não foi só por acaso lá e foi batizado por João, por alguém, por um homem. Não, ele estava lá por um propósito e era para se identificar comigo, Pai. Era para tomar o meu lugar como pecador. Era para tomar o lugar de cada um aqui, ó Deus, que professa fé em Jesus. Pai, nós somos imensamente gratos porque não temos outra palavra ou que podemos fazer para transformar isso, ó Pai, para manifestar de outra forma, somente com gratidão ao Senhor, porque Tu mereces muito mais que isso, Pai. Nos perdoe, Pai, pelos nossos erros e falhas, quando a gente só lê a Tua palavra e não identifica nela, ó Deus, a mensagem que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos guie, ó Deus, a entender que a Tua palavra ela é viva e eficaz para as nossas vidas. Se nós oramos em nome de Jesus, amém.